A forma que a pessoa te trata mal, te rejeitando, é a forma que você se trata. Então, assim, quando eu me rejeito, quando eu não ligo pra mim mesma, quando eu não me dou atenção, quando eu não busco autoconhecimento, quando eu não busco entrar pra dentro de mim mesma, no autoconhecimento, enfim. Oi menina, bem-vinda a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre 3 fatos sobre uma menina criada sem o pai. E no final eu vou falar o que você pode fazer pra reduzir as chances de você se envolver, de você cometer os erros que envolvem esses 3 fatos, como você pode impedir que hajam erros na sua vida por causa desses 3 fatos. Então, eu sou a Flávia Kelly, já tem um tempo que eu comecei a estudar sobre comportamentos e eu decidi compartilhar. Já que eu gosto de conversar muito, eu gosto de falar, eu decidi compartilhar as coisas que eu tô aprendendo, até como uma forma de absorver melhor esse conteúdo, para que eu mantenha a minha consciência e que eu crie recursos para lidar com tudo que eu vivi e tornar a minha vida com o máximo de qualidade possível e também ajudar outras pessoas, que é para isso que a gente tá aqui. Então, eu vou contar um pouco da minha história. Os meus pais meio que se separaram, eu tinha uns menos de 4 anos, mais ou menos. Então eu não tenho lembrança do meu pai e quando eu tinha 11 anos, ele morava em um estado bem longe e com 11 anos eu recebi a notícia de que ele tinha sido assassinado. Então eu não tenho lembrança dele. Falei com ele por telefone 2 vezes e por um tempo da minha vida eu fui criada sozinha, né, pela minha mãe. E só que aí logo depois ela se juntou com um homem que é meu padrasto, uma bênção na nossa vida. E eu vejo assim na relação deles um cuidado de Deus assim pra minha vida e pra vida do meu irmão mais novo, que eu acho que a relação deles faz a gente acreditar no casamento, e eu acho que isso é um cuidado muito grande de Deus na nossa vida. 3 fatos, vamos lá. O primeiro fato sobre você que foi criada sem o seu pai é que você tende a buscar o seu pai nos homens. Então, assim, é comum que essa mulher às vezes busque homens mais velhos, homens que tenham uma característica assim de cuidado. E assim, Flávia, tem algum problema nisso? Teoricamente não, mas pode ser perigoso se você não tem consciência suficiente, se você não tem autoconhecimento suficiente, porque você pode acabar se submetendo a um homem perigoso, porque geralmente os homens mais velhos eles têm umas habilidades maiores do que os mais novos, a habilidade, por exemplo, de convencimento e acabar convencendo você de coisas ruins que não vão fazer bem pra você. Mas que vão beneficiar ele, ou seja, ele pode tentar te convencer algumas coisas por interesses egoístas dele, ou pode ser um cara mentiroso, que talvez tenha família e esconde isso de você. Então, assim, é um pouco arriscado a gente se envolver com homens mais velhos por esse motivo. Então a gente tem que saber muito bem onde a gente tá pisando. E o segundo motivo que tem a ver com esse também, o segundo fato sobre uma menina criada sem um pai, é que ela tende a ser mais carente e se submeter a relacionamentos abusivos. Eu aprendi a seguinte frase: toda falta vai ter um preenchimento. Então, assim, sempre que tiver uma falta na minha vida, eu vou acabar preenchendo com alguma coisa. Então, quando a menina ela foi criada sem o pai dela, a tendência é que ela seja mais carente nesse sentido. Então, ela pode ser carente no sentido de deixar que qualquer homem entre na vida dela. Ela tende a não ser seletiva ou a se perder num relacionamento, sabe? De perder quem ela é e colocar aquele homem num pedestal e fazer tudo por ele por medo de perder ele. Porque quando a gente sofre uma rejeição, seja paterna ou materna, não é nem bem uma rejeição, mas assim, por algum motivo esse pai ou essa mãe não pode estar presente na nossa vida, a gente se sente rejeitado e uma parte da gente faz a gente querer pensar que a culpa foi nossa. Então, assim, eu tenho que ser perfeita para que eu não seja rejeitada. Então a gente acaba tendendo a levar isso para os nossos relacionamentos. Aí, nesse sentido, às vezes a mulher se envolve num relacionamento que ela se perde dela mesma, de quem ela é, do que é importante pra ela, pra agradar o outro. Então ela esquece de si pra estar agradando o outro o tempo todo. E aí começa a haver um desequilíbrio, porque ninguém foi feito pra ser idolatrado. E querendo ou não, isso é uma idolatria. E aí essa pessoa se sente idolatrada, aí ou ela vai abusar de você, ou você nunca vai se sentir correspondida, porque sempre que a gente tá com excesso do outro, a gente tá com a ausência da gente mesmo, a gente vai se sentir descompensado, né? A gente vai se sentir que tá dando muito, mas tá recebendo pouco. Então você nunca vai estar satisfeita na relação e aí vai gerar esse ciclo de abuso, porque as pessoas elas não suportam a idolatria, elas podem reagir de várias formas. Ou ela vai te rejeitar,
ou ela vai, tipo, começar a aproveitar desse seu excesso, que querendo ou não é também uma forma de rejeitar, é uma forma de mostrar pra você como que você tá se tratando. A forma que a pessoa te trata mal, te rejeitando, é a forma que você se trata. Então, assim, quando eu me rejeito, quando eu não ligo pra mim mesma, quando eu não me dou atenção, quando eu não busco autoconhecimento, quando eu não busco entrar pra dentro de mim mesma, no autoconhecimento, enfim, as outras pessoas também vão me tratar assim. Então, se eu tiver um relacionamento, é assim que esse homem vai começar a me tratar também. Isso é um assunto pro outro vídeo. Inclusive, e quando a mulher se perde disso, ela perde às vezes os princípios dela, ela começa a fazer coisas que ela não faria, ela esquece dela mesma. E isso tem muito a ver com um vídeo que eu gravei semana passada, que eu tô deixando o título aqui. Algo que um homem maduro procurando uma mulher, que tem muito a ver com isso, com você saber os seus princípios, saber quem você é, saber os seus critérios mínimos pra estar num relacionamento. E se a gente perde isso, a probabilidade desse relacionamento dar errado é muito grande. E o terceiro motivo é você que foi criada sem o seu pai, você tende a ser masculina e ser tomadora de atitudes. E assim, a psicologia, o pessoal, a galera aí que faz terapia e tal, que dá aula, enfim, sobre esses assuntos, fala muito da questão do polo feminino e polo masculino. E isso existe, isso é real. E nada como a prática pra provar isso pra gente. Então, com certeza, se você ouvir qualquer conteúdo sobre isso, sobre polo feminino e masculino, você vai se identificar, você vai perceber que isso existe. Como que é a mulher que entra na zona masculina? Ela não tem autocuidado, tipo, ela não tá alinhada com o autocuidado dela. E aí, o que é autocuidado? É pessoal. Às vezes, autocuidado pra uma mulher é ela passear com o cachorrinho dela. Autocuidado pra mulher, ela tá em dia, completamente ali com o seu cuidado físico, que eu acho que é importante pra toda mulher, mas assim, às vezes pra uma se depilar não é tão importante quanto pra outra, e pra uma se maquiar não é tão importante quanto pra outra. Então é muito relativo, é muito pessoal de cada mulher. A questão é que toda mulher ela precisa ter rotinas que façam ela se sentir muito bem com ela mesma, pra que ela tenha autoestima. Então você precisa identificar o que faz você sentir a sua autoestima em dia, a sua autoestima elevada, e manter isso na sua vida, porque nisso você vai estar preenchida de você mesma e reduz as chances de você idolatrar um homem, por exemplo. Por isso a importância do autocuidado para a mulher manter a autoestima dela. Por exemplo, para umas dançar, faz ela se sentir melhor, praticar exercícios, enfim, gente, cozinhar, fazer artes. Descubra as coisas que melhoram a sua autoestima, coisas que fazem sentido pra você. Um curso, uma natação, tudo isso ajuda. E a mulher no polo feminino dela também, ela tá muito alinhada com a espiritualidade dela. Nesse sentido do autocuidado, que pra mim tem a ver com a espiritualidade, ela saber se sentir, no sentido assim, às vezes você quer só chorar, às vezes você não tá bem e você precisa se isolar. Acho que isso acontece muito no momento de TPM, às vezes a gente tá estressado com todo mundo. E às vezes nesse momento não é, o que a gente precisa não é ir falar, olha, eu tô triste é porque você não me deu um chocolate, ou porque a minha mãe não fez a comida que eu gosto, eu tô triste, eu não sei por que eu tô, e aí eu entro pro meu quarto, e aí ali eu medito, eu reflito no porquê daqueles sentimentos, e eu me permito, sabe? Se for pra chorar, eu me permito chorar, se for pra ter uma lembrança ruim do meu passado, tipo, o fato de eu não ter conhecido meu pai, se for por isso que eu quero chorar, que eu chore e que eu aceite aquilo, que eu reflita sobre aquilo e que eu fale com Deus sobre aquilo nesse momento. Isso é natural do feminino, só que como parece frágil fazer isso, a gente foge disso, a gente tende a não querer ir pra esse lugar porque a gente acha que é um lugar de fragilidade. E realmente é, mas é nesse lugar de fragilidade que a gente se fortalece, que Deus dá pra gente ferramentas pra gente prosseguir na vida e sermos mulheres sábias, sermos mulheres que realmente edificam o lar, que edificam o próprio lar, que somos nós mesmos. Cara, adiciona esse hábito na sua vida e me conta como que a sua vida vai progredir, eu tenho certeza disso, porque eu comecei a praticar, a perceber mais isso e a minha vida melhorou 200%. E você já entendeu o que é ser feminina, resumidamente. Então, o que é uma mulher masculina? Se você foi criada sem o seu pai, provavelmente a sua mãe foi a sua referência de mulher e de homem. Provavelmente essa mulher foi a que toma atitude em casa, que corre atrás das coisas e que trabalha muito. E você se inspira nela nesse sentido. Só que o problema disso é que o excesso dessa energia na gente,
nas mulheres, o excesso dessa energia libera excesso de cortisol no corpo feminino. E o excesso de cortisol, ele estressa. Então, geralmente, essa mulher, ela fica mais estressada, ela sai daquela zona de feminilidade. Quais são características do feminino? É o saber esperar. Então, se eu não sei esperar, se sou mulher impaciente, provavelmente eu tô um pouco aí puxada pro polo masculino. A mulher feminina, ela tem uma voz, uma forma de falar que não é agressiva, ela sabe pensar antes de falar, ela sabe falar de uma forma que convence, não de uma forma agressiva. Eu vou ficar horas se for pra falar de como é ser feminina, mas eu acho que já deu pra entender. Então, se eu tô num excesso de energia masculina, eu fico muito estressada porque eu não tô na minha naturalidade. E o outro problema disso, que vai atrapalhar muitos relacionamentos, é que essa mulher, ela tende a tomar muita atitude. E aí, no relacionamento, o homem, ele se sente sem espaço. Então, assim, por exemplo, se eu quero atrair um homem, eu tenho que atrair isso de forma sutis. E aí, se eu estou no polo masculino, eu não vou saber fazer isso. Tipo, vai ser eu que vou chamar pro sorvete, vai ser eu que vou convidar pra ligar, vai ser eu que vou, sabe? E aí o homem, ele começa a se sentir sem espaço. E às vezes ele tem interesse em você, só que ele se sente... Ele fica na dúvida se ele tá nesse relacionamento porque ele quer ou porque ele tá sendo obrigado por você. E não é isso que a gente quer. A gente quer um relacionamento em que o homem tome atitude, porque isso faz a gente se sentir bem e cada um vai cumprindo o seu papel aos poucos. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio para que essas coisas não aconteçam. E se a gente quer atrair um homem de alto valor, a gente fazer isso de formas sutis. Eu posso fazer um vídeo depois sobre isso, mas então vamos lá para possíveis soluções, para atitudes que nós podemos ter para evitar que esses erros, que esses fatos prejudiquem a nossa vida. Então, na questão de buscar o pai nos homens, é eu tomar cuidado, observar quais são os tipos de homens pelos quais eu me atraio. Homens, assim, disponíveis, no sentido assim, tem mulher que se atrai muito por homem comprometido. E, gente, pelo amor de Deus, né? Não vamos entrar nesse lugar. Mulheres que se atraem por homens que são agressivos, que rejeitam ela, que não dão atenção, e aí ela vai correndo e correndo cada vez mais atrás daquele homem pra ter essa atenção, e ela é cada vez mais rejeitada, porque é assim que ela se trata. Observa os padrões de homens que você tem se atraído. Por exemplo, eu tinha um problema que era o seguinte: os homens que se atraíam por mim, geralmente eu não sentia atração por eles, e os homens pelos quais eu sentia atração não sentiam atração por mim. E aí eu descobri que o problema estava comigo, que eu não estava me cuidando o suficiente. Então, quando eu melhorei isso, eu melhorei muito o padrão de homens que eu conseguiria atrair. O terceiro fato que faz você tende a ser mais carente e se submeter a relacionamentos abusivos. Saiba se posicionar, saiba avaliar até onde você deve ir no relacionamento, porque assim, tem momentos que é momento de conversar, tem hora que é hora de conversar, tem hora que é hora de você ficar mais na sua, esperar o homem te procurar, e não fica no pé do cara, tipo assim, não se joga de cara no relacionamento, começa com uma amizade, porque é assim que um relacionamento saudável começa, com uma amizade. O relacionamento não começa tipo olho no olho, me apaixonei à primeira vista, aí se encontrou 2 vezes e já tá namorando. Tenha encontros com esse homem e veja os critérios, se ele tem os critérios que você estipulou na sua vida pra estar com você. O relacionamento, ele é um processo seletivo, então você precisa ser seletiva. Seja essa mulher que respeita o seu tempo, que respeita o tempo do outro, porque o relacionamento, ele também é assim. Você avalia o que a outra pessoa tá precisando e dá o que ela precisa, não o que ela quer ou o que você quer dar. Porque quando a gente dá o que a gente quer dar, a gente tá sendo egoísta. Mas quando a gente avalia o que aquele homem precisa de mim, como que eu posso ajudar ele, aí eu tô no polo feminino, tô no lugar certo, e eu não tô realmente ali no relacionamento por carência, e sim porque eu quero servir o outro, porque o relacionamento é isso, é servir. E essa capacidade de avaliar o que o homem precisa ou não de mim é algo muito feminino, é algo que só desenvolvendo a nossa feminilidade através da conexão com Deus, através da nossa conexão com nós mesmas, é que a gente consegue identificar o que aquele homem precisa de mim no momento que ele não precisa. E também avaliar qual é o momento de eu falar e o momento de eu ficar quieta, o momento da gente tomar uma leve atitude, uma atitude sutil que faça ele perceber que eu tenho interesse, e qual é o momento de eu esperar e deixar as coisas fluírem e às vezes investir em mim para que eu esteja bem, para que eu consiga então servir o outro. O terceiro fato, como que eu lido com ele para que não me prejudique.
Se você tende a ser masculina e tomar atitudes, eu já expliquei, então busque o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com você mesma, o amor próprio. Não postergue as decisões que você quer tomar na sua vida, por exemplo, profissional. O que você está deixando para trás da sua vida? É um hobby que você fala que vai começar, por exemplo, você quer entrar numa aula de canto e você nunca faz isso. Por que você está postergando? Não postergue os seus sonhos, comece a investir neles e busque evitar tomar atitudes. Sempre que você deseja que um homem note você, que ele comece uma conversa com você, tente ver uma forma sutil de fazer isso para que ele sinta que foi ele que tomou o primeiro passo e não você. É algo meio complicado, é algo que a gente precisa buscar em oração também para que a gente não se envolva com o homem errado, para a gente orar para que o homem certo encontre a gente, não que a gente fique procurando os homens, porque sempre que a gente entra nesse lugar de procurar homens, a gente também entra no polo masculino, porque essa coisa de procurar é do masculino e o nosso é de esperar. Falar assim, eu estou pronta, eu me coloco à disposição para ser encontrada pelo homem que o Senhor tem para minha vida, por um homem incrível que cumpra o propósito junto comigo. Como eu falei, o feminino, uma das características do feminino é esperar. Então, buscar no Senhor essa capacidade de saber esperar, mas estando atenta aos sinais que Deus possa dar para você, ser encontrada pelo homem certo, que vai somar na sua vida. E lembre sempre, antes de estar num relacionamento, você tem que estar muito bem com você mesma. A gente nunca vai ter um relacionamento pra alguém preencher a gente, e nem a gente vai preencher a outra pessoa. O relacionamento é a soma de duas pessoas que se sentem muito bem sozinhas. Faça uma lista. Coisas que eu posso fazer pra me sentir bem comigo mesma. Que eu me sinta muito melhor comigo mesma e que eu me ame e ame a minha própria companhia e ame quem eu sou, o que eu conquistei e tudo mais. Faça essa lista e, cara, salva esse vídeo no seu assistir mais tarde pra você dar uma voltinha aqui de vez em quando, porque eu tenho certeza que essas dicas vão mudar a sua vida. Dá uma olhadinha também nos vídeos anteriores, eu tenho vários vídeos sobre esse assunto. Se você gosta de argolas de prata assim como eu e tem alergia assim como eu, vai lá no meu chat que eu te mostro as opções que eu tenho de argolas de prata. Eu tenho vários modelos, vários formatos, coração, estrela, enfim. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever e até o próximo vídeo. Beijo!